Bem, meus amigos, nós estamos mais uma vez aqui juntos para falar sobre hoje o pecado. Essa nossa aula de hoje é falar sobre o pecado que macula, que fere a lei de Deus, que faz com que a gente perca, digamos assim, a graça da nossa salvação. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre pecado e sobre perdão, tá bom? Nessa aula eu gostaria que você, então, mais uma vez, estivesse com a carta de Deus na mão para a gente poder ir analisando aqui algumas coisas juntos. Também quero te dizer o seguinte, vai dando pausa no vídeo, abre a Bíblia, lê o texto, analisa com calma, para que você possa realmente entender este conteúdo e utilizar esse conteúdo como um elemento importante para a tua caminhada espiritual, tá bom? Então, o segundo passo que nós queremos falar com você hoje aqui é exatamente sobre o pecado. Essa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, é um texto muito interessante, porque Paulo diz para nós, fala para a gente sobre a grandeza da misericórdia de Deus. Ele aqui garante que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pecado não foi maior, não é maior do que a graça. Que Deus tem uma graça grandiosa e essa graça consiste exatamente na sua misericórdia, tá? Então Deus é misericordioso, Deus é bom. A sua misericórdia é grande, como diz o próprio rei Davi, Cantai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna, porque eterna é a sua misericórdia. Então, essa é a dimensão que nós temos que ter em vista aqui quando a gente analisa sobre o pecado e sobre o perdão. Entender que a misericórdia de Deus transcende a nossa capacidade. Mas vamos adiante aqui, vamos conversar um pouquinho então hoje sobre essa questão do pecado tete a tete, porque é uma questão muito importante para a gente tirar aqui todas as coisas que estão muitas vezes dentro da nossa cabeça, que cria aquela caraminhola, a gente fica ali sem saber direito o que pensar a respeito desse tema. Então, o que é o pecado, primeiramente, tá? O que significa o pecado? O que é pecado? Pecado é desobedecer à lei de Deus? Será que é isso que é pecado? Desobediência à lei de Deus. Bom, vamos ver algumas coisas aqui importantes a serem vistas a respeito do pecado. A palavra pecado, do grego, tá? Na Bíblia vai aparecer esse termo, hamartia. Hamartia quer dizer errar o alvo. Vocês recordam aquela brincadeira do tiro ao alvo? Pois bem, errou o alvo. Isso é hamartia. Então, hamartia quer dizer errar o alvo. Então, quem peca está errando o alvo. Existe um objetivo pré-determinado, mas este pecador ele está deliberadamente errando o alvo. Se a gente pensar lá na história do paraíso, lá em Gênesis capítulo 3, a gente conversou um pouquinho na aula passada, mas se a gente pensar em Gênesis capítulo 3, a gente vai recordar uma coisa muito importante, que é o relato da serpente de Adão e Eva. Então, o homem foi posto no paraíso com algumas restrições específicas. E o homem exatamente transpõe aquelas restrições. Quer dizer, ele erra o objetivo. Aquele objetivo que estava pré-determinado, ele vai com a sua soberba, a sua arrogância, ingenuidade, não sei, mas de qualquer forma o homem acaba se deixando seduzir, e quando ele se deixa seduzir, ele erra o objetivo. Uma coisa importante também do pecado é essa característica de ele ser um atentado contra a soberania divina, uma usurpação do trono de Deus. Tá? Nós temos uma história na Bíblia, em 2 Samuel, vai do capítulo 15 a 18, que é a história de Absalão, que queria ser rei no lugar do rei Davi. Ele queria usurpar o trono de Davi. Essa história de usurpação acabou mal para Absalão
ele acabou pendurado numa árvore, né? Então o pecado leva ele à morte. Porque a consequência do pecado é essa, sem dúvida alguma. Então, Satanás, na sua tentação, ele tenta o homem por meio do poder, né? Ele diz, não, certamente não morrereis se vocês comerem dessa fruta, mas vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, o homem, ele diz assim, você vai desvelar o mistério, né? Então, você não está sob a soberania de Deus. Você é o Senhor de si mesmo. Será que isso soa algo familiar? Vamos pensar um pouquinho hoje nos livros de autoestima, de autoajuda, né? Qual é a grande lição que muitas dessas literaturas trazem? É que o homem, na verdade, não precisa de Deus, que ele é autossuficiente e ele é o seu próprio Deus. Então, talvez isso também seja um grande atentado à soberania divina, porque o homem, ele tem que ter um relacionamento de dependência com o Senhor. Essa dependência com o Senhor é que caracteriza a piedade do homem. Piedade. Quando eu falo em piedade, não estou falando em relação a perdoar pecado. Piedade, o pietismo, é o sentimento de elevação espiritual para perto de Deus. Uma outra coisa que nós temos que ter em mente também é não confiar em Deus, mas querer salvar-se por si mesmo. Quando o homem está embebido do pecado, ele não tem mais aquela relação de confiança com Deus. Ele quer apenas e tão somente pensar de acordo com o seu próprio estímulo, com o seu próprio pensamento, com o seu próprio jeito de ver as coisas. Então, essa questão da relação de confiança com Deus é o fundamento da nossa vida espiritual. Sem confiança em Deus, não há vida espiritual, né? Por quê? Porque o homem acaba por negar a sua salvação. Quando ele não confia em Deus, ele nega a salvação. Ele acha que ele é o Senhor de si mesmo, ele acha que pode salvar-se por si mesmo e, portanto, nega toda a história sagrada e toda a economia divina da salvação. Então, o pecado está baseado nesses três pressupostos: errar o alvo, um atentado contra a soberania de Deus, o querer usurpar o trono de Deus, né? E a não confiança em relação ao nosso Deus. Tá? E, portanto, isso tudo leva o homem a pensar que ele, de fato, é o centro do cosmos, né? Que todas as coisas foram feitas para ele, que o céu, né, trabalha o tempo todo pela sua felicidade. Talvez isso seja uma tendência que nós temos em nossos tempos, especialmente quando a gente se refere à teologia da prosperidade, né, que afirma exatamente isso, que o homem é o centro e que tudo que vem de Deus, tudo que está relacionado a Deus, tem que beneficiar ao homem no seu processo de salvação e de felicidade ainda neste mundo. Nós temos que ter muito cuidado com relação às religiosidades às quais nós temos contato, porque muitas vezes nós somos seduzidos por essa proposta. É uma proposta que soa-nos agradável ao ouvido, mas que não fala em nenhum momento do pecado, não fala em nenhum momento da importância que nós temos de ter uma conversão real de vida, e somente fala de felicidade e somente fala de prosperidade. Então, tome muito cuidado com isso, porque facilmente nós somos iludidos por esse tipo de proposta, tá certo? Vamos adiante aqui. O pecado sempre é pecado, tá? Então, esse é o primeiro pressuposto aí. Ele sempre continua pecado, né? É difícil de dizer, eu pequei. Sim, disse, foi um erro. Disse, isso é uma questão cultural. Disse, hoje em dia as coisas mudaram. Disse, depende do ponto de vista. Mas, se nós pararmos para pensar, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o primeiro ponto para a gente poder ter uma vida de integridade com Deus é reconhecer que nós estamos errados.
E olha que isso é vencer o nosso orgulho, porque muitas vezes nós somos muito orgulhosos, né? Nós somos muito prepotentes, a gente não consegue entender que a nossa relação de dependência com Deus deve existir e que a gente perde exatamente quando a gente acha que por nós mesmos nós conseguimos todas as coisas. Então a Bíblia nos ensina isso, né, gente? Que os homens, desde o início, pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3,23. Vamos abrir o texto aqui, só para a gente recordar. Romanos 3,23 diz assim, ó. Visto que todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Então, essa é uma sequela, é uma consequência de nós sermos parte do gênero humano. O gênero humano tendeu ao pecado desde o início e este pecado está na origem, no cerne do gênero humano. Por isso que nós consideramos este pecado como um pecado original. Né? Por quê? Porque ele está na nossa natureza humana. Tá? Não é apenas uma questão de erro, não é apenas uma questão cultural, não é uma questão de mudança de ponto de vista ou de paradigma de vida, né, de sociedade. Não, o pecado vai ser sempre pecado. É porque existe um padrão pré-estabelecido pelo Criador, né, um padrão que está aqui contido nas Sagradas Escrituras e na Santa Tradição e que nós devemos sim conhecer, tá? Porque mesmo que você não tenha aprendido, mas você tem a responsabilidade, a obrigação de conhecer. Isso é como lei, tá? Lei é o seguinte: mas eu não conheço a lei. Mas a lei foi publicada em Diário Oficial. Então, a partir do momento que esta lei for publicada em Diário Oficial, você tem a responsabilidade de conhecer a lei. Nós temos a responsabilidade de conhecer essa lei. E essa responsabilidade é algo que nos leva ao cumprimento da lei. Então, ninguém é eximido de cumprir a lei pelo fato de não conhecer a lei. Você é obrigado a conhecer a lei. Se você não conhece, trate de conhecer, porque a lei está posta. Assim funciona exatamente com os princípios divinos, com aquilo que está posto por Deus na Sagrada Escritura e que é revelação para todos nós. Vamos adiante aqui um pouquinho? Olha aqui, uma perguntinha. Você namoraria essa pessoa? Vamos lá. Tchananã. Que gracinha, não? E essa aqui? Aí. Essa aparência? E essa aparência aqui? Te traz satisfação? Mas o que nós temos que pensar? E se eu mudasse de nome? Agora eles se chamam Brad Pitt. Brad Pitt e Angelina Jolie. E aí? Muda? Uau! Mudar os pecados de nome é o que a sociedade faz hoje. Mas mudar o nome não muda o fato de ser pecado. Então é uma imagem interessante para a gente pensar, né? Hoje se fala, por exemplo, do politicamente correto, se fala de questões, série de questões, né? Morais, de índole, de valores, né? Mas o pecado, ele continua sendo pecado apesar da mudança social. É uma questão que nós temos que pensar, tá? Que você tem que pensar, porque essa escolha é uma escolha sua, ok? Vamos lá, analisar essa lista, por exemplo. Tá lá, 2 Timóteo 3:1. Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois muitos serão egoístas, egoístas ao egoísmo, querer tudo para mim, avarento, pensar apenas nos bens materiais, orgulhoso, pessoa que é arrogante, que só acha que é dono da verdade, vaidoso, que se acha belo, perfeito, xingadores, usa a palavra, a boca como um instrumento de perversão, para sempre falar palavras de baixo calão e palavras que não acrescentam, ingratos, ó a ingratidão aí, quer dizer, não saber agradecer jamais e sempre querer mais e mais e mais, desobedientes aos seus pais, quer dizer, achar principalmente que os pais estão caducos, que os pais são de outra época,
que aquilo que os pais dizem não tem valor e não terão respeito pela religião. Então, essa daí é uma lista de pecados que, segundo o apóstolo São Paulo a Timóteo, seriam pecados muito fortes e presentes nos tempos vindouros. Então, que mais que essas pessoas do tempo vindouro não terão? Amor um pelo outro, serão duros, caluniadores, falar mal das pessoas, incapazes de se controlar, não tem controle sobre a sua sexualidade, não tem controle sobre os seus desejos, violentos, inimigos do bem, quer dizer, tudo que é bom deve ser degradado, degenerado, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Então, parecerão ser perseguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe desta gente. É um conselho que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Conselho muito forte e que se refere à prática reiterada do pecado, a prática deliberada do pecado. Há pessoas que deliberadamente optam por viver uma vida de pecado e aí o apóstolo nos recomenda ficar longe daqueles que vivem deliberadamente pelo pecado. Deixe ser senhor de si mesmo. É que nem a palavra do Senhor ensina, Se alguém pecar, tenta repreendê-lo, corrigi-lo. Se ele não quer te ouvir, traz as testemunhas. Se ele não quer ouvir as testemunhas, leva à igreja. Se ele não quiser ouvir a igreja, declara-o como um pagão, como alguém que proscrito. Ou seja, se apartar realmente, apartar-vos do mal. Deve ser essa a dica que a palavra nos ensina. No Salmo 51 ou Salmo 50, de acordo com a Bíblia, nós temos aquele salmo que é chamado o Salmo penitencial, por natureza. É o Salmo Miserere, no latim Miserere. Então o Salmo Miserere, ele começa assim: tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor, apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão, lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Então o Salmo Miserere, ele é um salmo que nós devemos orar sempre, esse salmo. Por quê? Porque ele se refere exatamente à nossa capacidade de nós nos arrependermos do mal que praticamos. Então, primeiramente, a gente tem que tomar consciência da gravidade do mal. Nós temos que compreender que aquilo ali é pecado. E a partir dessa compreensão do pecado, a gente começa um processo de arrependimento. E aí tem algumas questões aqui. Por exemplo, é ruim me sentir culpado? Preocupante seria pecar, continuar no pecado e não sentir isso. Então, a gente às vezes, por exemplo, continua pecando, e não percebe. Por exemplo, Salmo 52, que tem aqui é o versículo 3b, ele diz assim: preferes o mal... Não. Desculpa, o Salmo 52, no versículo 5, diz assim: preferes o mal ao bem, a mentira à franqueza. Então, quer dizer, é a pessoa que opta deliberadamente por continuar e não sentir remorso. Contra quem eu peco? O pecado, no Salmo Miserere, diz assim que pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Então a gente peca contra Deus. No versículo 6 está dito que nós pecamos contra Deus, tá bom? Então versículo 6 aqui, vou arrumar aqui, É o versículo 6 que nos fala: não perco a salvação, Deus me perdoa. E daí se peco? Isto é verdade, mas há consequências sobre os pecados. Apaga de mim as iniquidades todas, ele fala no versículo 11, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito firme no meu peito, não me rejeites de tua face, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então, a consequência do pecado é a rejeição e a retirada do Espírito Santo. Aí nós estamos por conta própria, estamos por conta e risco. O ápice do pecado, da história de perdão a Jesus, a mulher adúltera, é o versículo 11, quando ele diz: eu não te condeno, vai, não peques mais. Essa que é aquela história, no João capítulo 8, versículo 1 a 11,
em que Jesus encontra a pecadora, queria ser apedrejada pelos fariseus, mas ele diz: atire a primeira pedra quem não tiver pecado algum. Aí ele diz também: vai, não te condeno, porém vai e não peques mais. Então a necessidade que nós temos de rejeitar o pecado e de não nos deixarmos mais arrastar pelo pecado, que é uma coisa tão fácil de acontecer, né? Arrastar-se novamente em função do pecado. Tá? Deus nos perdoa, então essa é a primeira questão fundamental. Deus te perdoa, Deus quer te perdoar, Deus te perdoa do pecado, mas Ele pede que nós abandonemos o pecado, que nós vivamos uma vida nova, que nós façamos a nossa Páscoa. E olha que viver essa vida nova não é fácil, não é fácil porque a gente está preso à materialidade, preso às coisas do mundo, preso aos prazeres do mundo. Então, receber o perdão de Deus e abandonar o pecado são as duas prerrogativas fundamentais para que o perdão exerça força em nossa vida. Bom, gente, tipos de pecado. Então, quais são os tipos de pecado que nós temos? Tá? Eu destaquei aqui dois tipos de pecado. O primeiro pecado é aquele pecado escandaloso. O que é o pecado escandaloso? É aquele que você vai para a promiscuidade, que você vai para o caminho da droga, que você mostra realmente para a sociedade que você está num caminho ruim, num caminho de desagrado a Deus, que você errou deliberadamente o alvo. Né? Você vai para as falsas religiões, você busca outras coisas, outros prazeres, outras coisas diferentes, tá bom? Então, o pecado escandaloso é esse, aquele que deliberadamente você mostra quem você está sendo, quem você é. E o outro é o pecado da hipocrisia e mentira, outro tipo. Hipocrisia e mentira, enquanto o escandaloso mostra, a hipocrisia esconde. Né? Esconde, dá o tapa, esconde a mão, conhece essa história? Dá o tapa, esconde a mão? Pois é, o pecado da hipocrisia é quando a gente coloca uma máscara, né? Então a gente vive uma vida, uma pseudo-vida, né? Perante a sociedade, perante os outros, mas por baixo dos panos a gente está pecando, a gente está fazendo coisa errada, né? A gente está ali traindo, está vivendo uma falsa imagem, tá? Então esse é o pecado da hipocrisia, né? Eu sou religioso, mas lá por debaixo dos panos está fazendo muita coisa errada, falando mal das pessoas, criando intriga. Então isso é muito perigoso e é letal quando a questão se refere à nossa espiritualidade, tá bom? Bom, sobre o pecado nós temos uma tripla má notícia, né? A gente já viu que todos pecarão, não apenas pecaram, mas se não pecarão, todos estão privados da graça de Deus, né? O pecado é isso, né? Eis que eu nasci na iniquidade e minha mãe concebeu-me no pecado, está lá no Salmo Miserere, né? Que é o versículo 7 aqui, né? Versículo 7 do Salmo. Então, essa é a primeira notícia, é que nós fomos gerados no pecado, que nós estamos no pecado, e isso não é motivo nenhum de orgulho para nós, mas é próprio da nossa índole, próprio da nossa natureza humana. Outra coisa que nós temos, na má notícia também, é que nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Tá? Em Romanos 7,19, vamos aqui pegar o texto de Romanos, abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 19. Tá? Destaca esse parágrafo aí, destaca esse texto, né? Sublinha ou escreve no seu caderninho. Tá? Então, com efeito, eu não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Então, exatamente por quê? Porque a nossa natureza é assim. Então, nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Por quê? Porque nós somos constantemente traídos pela nossa natureza. Nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Apesar de termos muita boa vontade, mas esta boa vontade não é suficiente para a nossa salvação. Temos um inimigo que nós não podemos vencer. Que inimigo é esse? O inimigo é Satanás. Tá? Desde o princípio, Satanás tenta aprisionar o homem no pecado, né? Sempre levando pela tentação, pela opressão, buscando fazer com que o homem rejeite Deus. Né? Usurpa a soberania de Deus, erre o alvo, se deixe levar, né? Crie um muro
que impede que a misericórdia de Deus chegue até o coração do homem, né? Satanás é o grande inimigo da humanidade, né? Ele é mentiroso, ladrão e homicida desde o princípio. A Bíblia diz assim, que ele veio para matar, roubar e destruir. Judas, que não é Judas Iscariotes, mas é Judas Tadeu, né? A carta de Judas Tadeu, no versículo 9, está dito assim: no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Então, nós não podemos vencer sozinhos Satã, mas nós precisamos do Senhor, né? E é por isso que eu citei esse texto aí. O Senhor te repreenda. Deus é o nosso vencedor, né, contra o mal. Quais são as consequências do pecado, gente? As piores possíveis, né? As piores possíveis. Primeiro, o pecado escraviza o homem, tá? Então, o homem, quando ele peca, ele se torna escravo, ele não consegue mais, muitas vezes por conta própria, sair desse pecado, né? Ele passa a viver uma cegueira espiritual e ele passa realmente a se tornar, né, uma vítima fácil. A Bíblia diz assim, ó, versículo 34, Jesus diz: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Então, o pecado realmente nos torna escravos do mal, tá? Escravos, e aí nós não somos verdadeiramente livres. Outra coisa que o pecado produz é a morte, né? O salário do pecado é a morte, que diz Romanos 6:23. Então, o pecado produziu lá no Gênesis, nós vemos essa história, né? Como consequência do pecado, a morte. Então, a morte, ela é o resultado do pecado, né? Quando a gente vive em pecado e quando a gente morre em pecado, a morte se apresenta como resultado. Por exemplo, nós já falamos, né, a história de Absalão, que quis usurpar o trono de Davi e que acabou, lá no versículo 9, né, do capítulo 18 de 2 Samuel, acabou enforcado. Então, a morte como resultado dessa sua tentativa de usurpação, tá? Bem, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, ó. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como é necessário, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto ao Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta de nós os pecados. Como um pai trata com bondade seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Então, estes textos, esses trechos aqui do Salmo, mostram o quanto é grande a misericórdia e o amor de Deus pela humanidade, pelo ápice da sua criação. Pois ele sabe que nós somos feitos e lembra que somos pó. Bom, a conclusão de tudo isso é que nós devemos reconhecer o nosso problema, nós devemos reconhecer o pecado. Gente, não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser aquele pecado que você não reconhece e que você não perdoa. Enquanto nós não reconhecemos o pecado, nós criamos essa barreira para que a ação de Deus não aconteça, tá? Então nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos reconhecer a nossa natureza falha e o quanto nós estamos numa relação de dependência com o nosso Deus. Provérbios 28:13 diz assim, que quem tenta esconder seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os pecados e os abandona. Tá? Confessar o pecado é colocar para fora o pecado, tá? É tirar da sua vida. Não é apenas dizer e depois continuar fazendo. Não, é tirar. E isso deve ser assim, esforçar-se ao máximo por nós fazermos o bem. Tem uma passagem da primeira carta de João, que eu não citei aqui no material, mas que vale a pena você ler aí comigo, tá? Então pega aí 1 João, tá bom? Pega 1 João aí, e ele diz assim: no capítulo 1, ele diz assim, versículo 8: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Então, isso é importante.
né, a gente não pode querer esconder, não pode querer dizer que nós não temos pecado. Ao contrário, né, confessar o pecado, né, é o primeiro passo para a gente se ver livre do pecado, para a gente viver uma nova dimensão em Cristo. Tá? E é isso que nós vamos falar depois a respeito de Jesus Cristo na nossa próxima aula, tá bom? E forte abraço aí, vamos continuar firmes nos nossos estudos, tá certo? Porque assim é que a gente vai para frente. Eu quero fazer uma oração com você agora para a gente encerrar esta nossa aula. Amado Deus e Pai Celestial, ao reconhecermos os nossos pecados, te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a caminhar no caminho do bem, sempre, e a não nos deixarmos levar pela soberba, pelo orgulho, pela falsidade, pela mentira. Coloca em nossos corações um vivo sentimento de fé, de esperança e de amor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe nesse caminho, fica firme nos estudos, vamos adiante na nossa catequese, porque há muita coisa para nós vermos ainda. Tá? Há muita coisa para a gente experimentar, há muita coisa para a gente crescer junto, porque a catequese não é apenas uma obrigação relacionada a sacramento. O sacramento é dom de Deus, é algo que confere uma graça especial de Deus para a nossa vida. E essa catequese é para que você repense sua postura no mundo, o seu local no mundo, e você possa viver uma vida íntegra, uma vida nova como cristão. Tá bom? Fica na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.